Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e por que não de madrugada. Eu sou Alessandro Mariano, você está no Humanas Ensina e nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava comentando no vídeo anterior, né, sobre a Península Ibérica, o resultado que levou à guerra, né, a reconquista da Península Ibérica. E vamos continuar aqui o vídeo onde ele terminou, o anterior. Vamos falar sobre as interferências do rei francês Felipe IV, o Belo. Esse é o nome do rei. Felipe IV Belo é um monarca. Ele reinava na França e queria de todo e de qualquer forma expandir o seu território e enfrentar a Inglaterra a todo custo. Tá? Foi quando ele teve uma ideia genial, uma ideia de gênio mesmo. O que ele fez? Ele decidiu cobrar impostos da igreja. É, foi isso que ele decidiu fazer. Porque ele tinha muitos gastos com essas investidas que ele fazia periodicamente, tentando fazer as conquistas em territórios da Inglaterra, fazer novas conquistas, e isso demandava muito custo. Então, como o tesouro, né, as riquezas dele estava se esgotando, ele teve essa ideia maravilhosa de cobrar imposto da igreja. E claro que ele foi muito bem recebido, claro que o Papa recebeu muito bem essa ideia, ao ponto de excomungar Felipe IV, o Belo, da Igreja Católica. Então ele foi excomungado por causa disso. Só que o que ocorre ele teve a contrapartida. Felipe IV, o Belo, que ele decidiu? Ele começou a soltar uma infinidade de fake news em relação ao Papa. E falou que o Papa ele fazia culto satânico, ele falou que o Papa ele fazia um monte de coisa. Ele acho que literalmente deve ter chamado o Papa até de diabo, não sei, né? Mas assim, ele teve uma campanha difamatória gigantesca em cima do pontífice, né? Só que essa campanha pegou tanto, a campanha deu tão certo, né, que o Papa chegou a levar quer dizer, o Papa ele foi morto por causa disso. A população escutou essas fake news, entendeu como uma verdade isso que ele estava falando, e o Papa foi morto. O Papa ele foi espancado até morrer por causa dessas histórias que o rei contou, tá bom? E aí um novo Papa sucedeu. Em seguida, esse Papa que foi espancado e morto, e esse Papa que sucedeu o Papa que foi espancado, ele morreu um ano depois, ou menos de um ano depois, e as causas são um pouco desconhecidas. Não dá para entender muito bem o que ocorreu, mas vamos pensar que, quer dizer, não vamos pensar muita coisa não, vamos só deixar as ideias na nossa mente, tá? Assume então um Papa francês, Clemente V, que ele reverteu essa situação que tinha essas desavenças com o rei, né? Ele foi muito mais tranquilo, ele se achegou mais ao rei, por assim dizer, né? Para aumentar o poder de Felipe IV, ele continuou expropriando judeus e bancos, gerando inflação, dando calotes e contraindo imensas dívidas. Foi as ideias desse rei para tentar sobreviver durante essa época, né? A população ela se revoltou, né, com a crise que o rei trouxe, né, para o reinado, né? E nessa revolta ela recorre então à ordem templária. Nessa revolta do povo, né, o rei recorre à ordem templária e faz um empréstimo muito grande, um empréstimo gigantesco, né? Ele consegue pegar então esse valor para tentar pagar as dívidas que ele já tinha, né? O problema é que esse empréstimo ele foi indevido, tanto que o dinheiro é usado nas cruzadas, né? E o grão-mestre da Ordem Templária, o Jacques de Molay,
Ele, quando assim que ficou sabendo desse empréstimo, ele expulsou o tesoureiro, né, e iniciou uma disputa com o rei, né, e aí ele começou a querer reaver esse valor, esse dinheiro que ele tinha pego emprestado, né. Então o Jacques de Molay, como grão-mestre da Ordem Templária, queria que o rei devolvesse o valor que ele tinha pego emprestado de qualquer jeito, porque ele sabia, ouvia que o rei não geria muito bem as suas finanças, e o risco de calote ele era imenso, ele era gigantesco, né? O calote ali com certeza pairava ali um buraco negro, né? Pronto para ser engolido. Tá? Então dá para se dizer que esse foi praticamente um contexto que mais à frente isso pode ter gerado o fim dos Cavaleiros Templários, né? Essa questão de valores, de dinheiro que Felipe o Belo, Felipe IV o Belo, tinha pego emprestado com a Ordem Templária, que ela detinha bastante dinheiro em caixa pelas doações que as pessoas faziam à Ordem Templária, tá? Então Felipe ele usa novamente a mesma estratégia mentirosa e começa a espalhar as fake news agora contra quem? Agora contra os Cavaleiros da Ordem Templária. Então ele começa uma campanha difamatória contra os Templários e ele usa o Papa sobre o domínio do rei, né, para proibir a Ordem Templária de confiscar seus bens. Então o rei, que tinha poder sobre o Papa, faz com que o Papa possa proibir a Ordem Templária de reaver o dinheiro que ele tinha emprestado através das posses que o reinado tinha. Então ele dá um jeito de barrar essa ideia aí. E com certeza, esse rei ele não ficou quieto. Ele não sossegou. Numa noite, numa sexta-feira 13 de outubro de 1307, centenas de cavaleiros templários por toda a França, eles foram capturados pelos soldados do rei e, segundo alguns historiadores, submetidos a também tortura, e essa tortura era feita para que eles confessassem crimes. Então, para poder justificar a prisão, eles tinham que confessar os seus crimes, né? E até hoje não temos todas as conclusões sobre essa história. Tá? Mas, para muitos, aquela noite seria o motivo para a superstição da sexta-feira 13 ser um dia um pouco sombrio, né? Porque foi numa sexta-feira 13 que foi por ordem do rei e do Papa, os dois juntos, claro, que houve então o controle e a prisão dos Cavaleiros Templários, todos os Cavaleiros Templários que existiam na França, e consecutivamente as suas mortes, né? Então, todo esse processo aconteceu de uma forma bastante sangrenta, né? Foi uma parte aí obscura, mais uma parte obscura da história, né? Os Cavaleiros Templários eles foram todos considerados hereges, né? E várias armadilhas foram armadas contra eles, né? A primeira coisa é tentar fazer a difamação deles através da heresia, dizer que os Cavaleiros Templários eles praticavam magias ou praticavam cultos que não condizia com o culto cristão, com o culto católico, no qual os cavaleiros eram totalmente devotos, né? Então, quando eles queriam difamar alguém, a primeira coisa que fazia, a primeira estratégia era chamar de herege mesmo, dizer que praticava heresias e que era totalmente contra a igreja e por aí vai, né? Então esse tipo de fake news e difamação a gente não está vendo só agora na nossa história, a gente sabe que isso está ocorrendo há muito tempo mesmo na face da Terra. Nada debaixo do sol é novo nessa Terra aqui. Ok? A ordem que poderia ter trazido grandes avanços para a Europa foi sufocada pela ganância e tirania de um dos seus soberanos. Após a prisão dos Templários na França, o Papa Clemente V solicitou Dom Dinis que fizesse o mesmo
com os templários lá em Portugal. Mas o rei não atendeu o pedido do Papa. Esse rei ele já tem uma outra ideia, ele sabia de forma direta o que realmente era a Ordem Templária, então ele não obedece essa ordem que foi dada pelo Papa, e ele sabia que era uma ordem totalmente fora da visão daquilo que era considerado correto para tanto os cavaleiros templários como para os cristãos na época, né? E daí então, isso é o surgimento então da Ordem de Cristo em Portugal. O padre Kleber Eduardo, filósofo, teólogo e historiador, ele explica que o rei de Portugal, Dom Dinis, ele apressou-se em criar novas ordens e em pedir ao Papa que transferisse os bens dos templários para o seu governo, isto é, para os governos dessas ordens. Então o rei Dom Dinis cria a Ordem de Cristo. A Ordem dos Cavaleiros Templários continuou viva em Portugal sob o nome de Ordem de Cristo, com um importantíssimo papel na reconquista da Península Ibérica. Né? Lembra aquele assunto que nós falamos no início, faz parte do primeiro vídeo, a primeira parte, o que leva, né, porque levou, qual a importância então da batalha da reconquista que houve na Península Ibérica e como a Ordem Templária tem participação com isso, e uma participação importantíssima nessa história. Tá? Então, esse historiador, o padre Kleber Eduardo, historiador, filósofo e teólogo, ele afirma, né, através de documentos, ele afirma que a Ordem de Cristo foi criada em Portugal rápida para que não ocorresse nenhum tipo de mando ou desmando de rei ou outro papa, né? Ou papa em relação à Ordem de Cristo em Portugal. E nisso ele faz com que cada ordem templária que recebia as doações, primeiro que os cavaleiros templários eles tinham 2 votos. Um voto era de castidade, o outro voto era de pobreza. Então todas as doações que os cavaleiros recebiam ao longo das jornadas que eles faziam, eles não ficavam com as doações, eles passavam para como se fosse o escritório da Ordem Templária, né? A sede da Ordem Templária, e em cada local, cada país tinha a sua sede e a sua ordem. Então quando o rei de Portugal pede para que cada Ordem Templária fique com seus bens, é para ele garantir também o sustento dos cavaleiros que estavam em Portugal quando ele cria a Ordem de Cristo, tá? Quando Dom Dinis cria então essa Ordem de Cristo. A firme postura do rei de Portugal levou o Papa a incluir uma cláusula na sua bula, abrindo exceção para Portugal, né? Portugal e os seus aliados sobre a transferência dos bens da Ordem. Para entender o que é uma bula papal, é o documento mais importante que existe na Igreja Católica. É o documento mais importante, é feito às vezes até a punho pelo próprio Papa, e ele é selado com cera. E em cima dessa cera, que é chamado, que fica essa bula, né, é carimbado com um anel que o Papa usa. Então, esse carimbo, quando alguém vê esse carimbo na bula papal, sabe que foi o Papa que escreveu, foi o Papa que redigiu, foi o Papa quem disse palavra por palavra dali. Então isso é um documento importantíssimo para a Igreja Católica e não tem quem possa contestar. Então uma ordem do Papa pela bula papal, por uma bula papal, é como se fosse o próprio Deus falando na Terra o que era para fazer, o que pode e o que não pode fazer. Então, desobedecer a bula papal aí sim seria um crime de heresia cometido pelos cristãos ou pelos católicos da época, né? E aí entra várias disputas se o Papa estava certo ou errado, se era certo obedecer o Papa ou não, sabendo que ele estava errado. E isso aí é coisa para outro vídeo, a gente nem vai entrar nisso agora. Tá? Como que a Ordem de Cristo ajudou tanto Portugal? E aqui, Luís Felipe de Orleans e Bragança explica.
Luís Felipe de Orleans e Bragança, ele é descendente direto da família real. Ele é um príncipe que mora aqui no Brasil, é deputado federal, é professor também, é historiador, ele é formado na área, então ele tem base da família e histórica para poder dizer qualquer coisa sobre tanto Portugal quanto o Brasil. Tá? Aí ele explica, e abre aspas. E é aí que se explica um monte de coisa da nossa história. Como que um país tão pequeno que era Portugal, como que esse país de repente avançou e se tornou um grande conquistador dos mares? Como que esse país de repente era o país? Era o país do qual saíam todos os maiores navegadores durante um bom período. Este corpo de elite resolvia uma necessidade vital para a consolidação e o fortalecimento do Estado português. Entrosada com as esferas políticas da coroa, alargaria os horizontes do reino, conduzindo a expansão de Portugal pelos mares. Fecha aspas. Logo que a ordem de Cristo, logo vemos que a ordem de Cristo está diretamente ligada com as grandes navegações portuguesas. Isso é fato, né? Assim que a ordem de Cristo se estabelece em Portugal, a tecnologia, o comando e as histórias que começam a embasar o motivo das grandes navegações começam a aparecer. Então Portugal ele começa a se destacar de uma forma gigantesca de qualquer outra nação que tenta ou pensou em fazer algum tipo de navegação, algum tipo de estratégia marítima ou coisa assim. Então Portugal ele está na vanguarda, ele está à frente, há anos frente de qualquer outro país em relação a isso. Tá? E logo em seguida a Ordem Templária chega em Portugal, a Ordem de Cristo é estabelecida em Portugal e já começam a trabalhar as tecnologias de navegação. E isso ocorre junto com essa ordem lá. Certo? Vamos lá então, vamos para o próximo aqui. Se alguém tivesse alguma pergunta eu poderia fazer, a gente ia comentar agora, mas como a gente não está em sala de aula, a gente está de forma virtual, bora para frente. Tá? E agora eu vou falar como a Guerra dos 100 anos afetou Portugal. É tempo demais para uma guerra, 100 anos. A vida política em Portugal também não seria tranquila. Os herdeiros de Dom Afonso Henrique não perpetuariam no governo na dinastia Afonsina. Outra grande guerra eclodia na Europa e na Inglaterra. Na Europa, entre a Inglaterra e a França, até a chamada Guerra dos 100 Anos. Muitos reinos se dividiram de acordo com o lado que apoiavam. Então aí você já tem rupturas pendulares, né? Você tem um pêndulo de ideias e logo em seguida esse pêndulo ele vai se transformar em polos, né? Você tem alguém defendendo veementemente um lado e alguém defendendo veementemente um outro lado, totalmente opostos e antagônicos. Tá? Muitos reinos realmente se dividiam nessa disputa, né, conforme o lado que ele estava apoiando. E isso não parece tão longe da nossa realidade hoje, né? Só um pensamento que divaguei aqui. Em 1383, o rei da dinastia Afonsina, Dom Fernando I, Dom Fernando I, né, morreu sem deixar herdeiros nenhum. Este rei tentou invadir o reino da Castela 3 vezes durante a Guerra dos 100 Anos. Todas as vezes ele perde as investidas, sendo a última ele foi obrigado a casar com a princesa de Castela para estabelecer uma paz ali. Então ele casou para ter paz. Sim, ele casou para ter paz. Pense bem nisso. A ausência de descendentes reais lança em Portugal uma série de crises monárquicas. Uma eventual união entre os reinos poderia ser desastrosa para a economia portuguesa. Castela ainda vivia sobre a economia feudalista, enquanto os portugueses já apresentavam o desenvolvimento da burguesia, que logo colocaria a nação como mais poderosa e conhecida do mundo.
O conflito só terminou com uma guerra armada quando, em 1385, Dom João, o mestre de Assis, enfrentou as tropas castelhanas na Batalha de Aljubarrota e foi proclamado novo rei de Portugal. Então, a glória de Portugal, a, a dinastia de Avis. Quase que não sai o nome. Tá? Aqui o professor Sidney Silveira nos explica que essa foi uma nova etapa na gloriosa história de Portugal, que é a etapa da dinastia de Avis, com Dom João I e seus filhos, a chamada ínclita geração. Ao longo do século XV, o que vemos é o crescente esplendor de Portugal. Foi dessa ínclita geração que nasceu o grande império dos descobrimentos. Um dos filhos de Dom João, o infante Dom Henrique, lançou Portugal nessa grande aventura de descobrimento marítimo. Foi ele, então, que deu o pontapé inicial para todos a época de descobrimento e de grande conquista que Portugal teve em relação ao seu arcabouço marítimo, né, a sua tecnologia marítima, que fazia de Portugal praticamente uma das maiores, ou do maior país, ou o mais importante país econômico na época, né, no século XV, em 1400 e pouco. Lembre-se, todas essas etapas da história de Portugal estão relacionadas à reconquista da Península Ibérica. Ok? Então a gente tem que entender que tudo isso que veio ocorrendo com Portugal, isso tudo isso tudo ocorre por causa de assuntos que ele estava defendendo, o que ele fez na Guerra da Reconquista, né, como tudo ocorreu. Então tudo isso veio descambando, veio acontecendo, veio trazendo novos acontecimentos que leva Portugal a se tornar esse império, né, no ano de 1400, né, chamado até com Dom Henrique, o Navegador, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Nenhum dos filhos da ínclita geração se destacava mais do que o infante Dom Henrique, o Navegador. Portugal era e continuava sendo a extremidade ocidental da Terra, o fim do mundo conhecido pelos europeus com uma forte convicção de que era impossível navegar pelo Oceano Atlântico. Então a Portugal era visto como o fim do mundo, porque como ao chegar em Portugal, ali não tinha como, não se entendia que havia como se atravessar o Oceano Atlântico, através de inúmeros mitos e histórias que é contada, que ali era o fim do mundo e depois teria um desfiladeiro de água e não teria como voltar. Então tem essas histórias aí, então isso faz com que durante muitos anos ninguém tente ou tentasse navegar pelo Oceano Atlântico, né? E com Dom Henrique é diferente, ele já pega e aceita o desafio e vê que é possível, acha que é possível fazer uma navegação, exploração através do Oceano Atlântico, tá? Ok, tudo isso costumava ser atribuído à vontade divina. Parecia ser impiedade a mera audácia de se aventurar naquelas águas. Um dos mais influentes desses mitos era a história do São Brandão, monge inglês que, segundo um relato mais popular, a partir do século X, teria navegado pelo Atlântico Norte e descoberto várias terras fantásticas e paradisíacas. Então, no século X, tem esse mito de São Brandão, que fala que conseguiu, fez uma navegação pelo norte,
pelo Atlântico Norte, e lá ali ele encontrou terras fantásticas e paradisíacas, né? Então ele está dizendo que tinha encontrado o paraíso, né? É assim que era entendido, então, quando ele fala dessas histórias, né? Então já existia a ideia que mais à frente haveria ali um paraíso, seria um novo Éden. Então tem bastante coisa, né, que foi inventada e que foi falada sobre esses mitos, que não dá para dizer com veracidade o que é apoiado realmente em fatos ocorridos, o que está apoiado em boatos que foram inventados, né? Agora, com a Europa imersa no caos, a ideia de haver uma ilha em paz, além do oceano, trazia uma esperança para os povos que circulavam esses mitos. Então, aqueles que sabiam desses mitos e começavam a imaginar que poderia ter um local de paz, um local paradisíaco, né, como fosse um paraíso na Terra, e fosse longe do caos que estava sendo a Europa na época, com certeza isso enchia os olhos e a imaginação também de muita gente para poder ir. Então, ilhas lendárias apareciam em mapas da época, como uma ilha chamada Rai Brasil, que significava Terra Prometida. Então tinha uma ilha, tinha um mapa no Atlântico Norte, e esse mapa tinha várias ilhas, e uma ilha era conhecida como Rai Brasil, que significava Terra Prometida. E olha aí onde a gente começa a descambar um pouco na história, né? E isso é claro que pode ter influenciado em muito o nome do nosso país, né? Procurar a Ilha Brasil, a Antilha, o Purgatório ou Atlântida não era mais fantasioso. Não era mais fantasioso do que procurar a China, a Índia, Japão ou as Américas. Então eles começam a ver que a procura desses lugares já se distancia um pouco da fantasia e começa a colocar um pé na realidade, né? Então já era normal, comum a ideia de que e se eu conseguisse realmente encontrar uma ilha assim? E se realmente for verdade a história de São Brandão, que pode haver uma ilha paradisíaca? Aí começa então essas especulações, e essas especulações começam a criar corpo, começam a criar ideia, e começam a ser muito bem pensada, porque Portugal já fazia suas explorações marítimas há muito tempo, né, com bastante tempo já na Índia, na China. Então ele já tinha essas rotas aí que ele já fazia, e simplesmente você mudar de lado para procurar algo que pode ser um paraíso nessa terra já não era mais tão distante dessa forma, tão distante assim, tá? Pouco a pouco, proezas impressionantes estavam acontecendo. Primeiro, ultrapassando lugares nunca antes visitados, depois descobrindo pequenas ilhas. No ano de 1485, o infante Dom Henrique foi nomeado grão-mestre da Ordem de Cristo. Olha essa ordem aí. Cujos amplos recursos e o imenso privilégio acumulados seriam bem aproveitados nas ações. Então, ele transformou muito de seus cavaleiros em navegadores. E muitos de seus navegadores em cavaleiros. Então, ele consegue fazer essa ponte, né? Você tem aquele que está acostumado com navegação, e através dessa postura privilegiada de grão-mestre agora, você pode nomear seus navegadores também como cavaleiros. Você pode pegar os seus cavaleiros e ensinar a ele a arte da navegação, a ideia da navegação. E todos eles com aquela ideia de paraíso na mente, né? Lembre-se que os cavaleiros da Ordem de Cristo, eles são veemente devotos de Cristo, né? Devotos da ideia de paraíso, da ideia de salvação, né? De Éden na Terra.
Então, eles apenas estão criando corpo para uma história que eles já conheciam. Então, era muito fácil ver essa euforia na mente desses cavaleiros em poder fazer uma descoberta que estivesse relacionada com a sua fé, né? A fé de encontrar o paraíso na Terra. Ok, então nós temos essas ideias até o momento, né? Do que ocorreu dentro da Ordem Templária, para onde ela foi parar, o que ocorreu em Portugal até esse momento, o que pode acontecer, né? Vamos então falar sobre a queda de Granada. Tá. Finalmente, a gente começa a entender então como ocorreu a reconquista da Península Ibérica. Com toda a história de Portugal tendo sido resumida em suas etapas cruciais, veremos como os últimos mouros foram expulsos pelos cristãos. Tá? Bom, quem pode contar detalhadamente sobre a Guerra de Granada é o pesquisador Rafael Vítola Brodbeck, cujo ele deu uma entrevista. O Emirado de Granada tornou-se o último bastião muçulmano na Península Ibérica e caiu sob domínio de Isabel, a Católica. Isabel era uma mulher de grande formação intelectual, que pensava ser sua missão reconquistar de vez a Espanha e terminar o que seus antepassados fizeram. Né? Os muçulmanos estavam em Granada, eventualmente guerreavam contra os cristãos e tinham planos de reconquistar toda a província. Lembra-se que eles estavam na Península Ibérica, eles conquistaram imensa parte, ou praticamente toda a parte do território. Na Guerra das Astúrias, né, começa então a reconquista de território, mas não reconquistou todo. Ainda tinha muito território que estava ainda ocupado pelos invasores muçulmanos. Tá? E aí sempre existia esses embates, né, entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos querendo retomar as terras que lhes foram tiradas e os muçulmanos querendo avançar cada vez mais dentro do território europeu. Eles estavam em contato com os turcos e com os marroquinos para acertar uma grande invasão à Espanha e recomeçar a conquista. Então, Isabel conhecia toda a história da Reconquista e tinha uma noção de estratégia. Ela sabia que se não tomasse o Emirado de Granada, logo toda a história de mais de 700 anos poderia ser perdida. Né? Nós estamos aí com mais de 700 anos, desde quando houve a primeira invasão e até agora tentando fazer a reconquista. Essa era a ideia de Isabel, conseguir terminar essa reconquista de qualquer jeito. Então, Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão entenderam que não poderiam atacar sozinho esses últimos muçulmanos da península. Eles lembraram que nas cruzadas o Papa deu indulgências a cristãos e a outros países que quisessem lutar. Então, conseguiram então que o Papa, o Inocêncio VII, promulgasse uma bula convocando todos os cristãos de todos os países que se reunissem para reconquistar a Península Ibérica, ganhando indulgências das mesmas formas que ganharam nas cruzadas. Tá? Indulgências é um documento da Igreja que pode lhe dar um salvo-conduto, pode lhe dar o perdão dos seus pecados. Então, era uma prática que ela foi muito combatida logo à frente, no ano de 1527. Martinho Lutero, ele tem as suas 95 teses, ele bate muito em cima sobre essas indulgências, como elas eram utilizadas em algum momento, né? Mas até então, antes disso, né, isso é uma outra história que a gente ainda pode contar ou não mais à frente, sobre o Lutero e a revolta protestante, mas ela foi um documento
muito importante para Isabel utilizar no momento. Isabel é uma devota católica, não esqueçam disso, ela é conhecida como Isabel a Católica, então ela vê isso como realmente uma ordem de Deus, algo de Deus, para poder reunir os cristãos, né? Reunir novamente cristãos, como foi na cruzada inicial para a retomada de Jerusalém. Agora ela quer reunir novamente esses cristãos prontos para a retomada de Granada. Deu um problema aqui, eu tive que parar. Vamos lá. Por causa disso, houve um acúmulo de tropas estrangeiras chegando à Espanha para ajudar os cristãos e espanhóis à reconquista da Península Ibérica. Ingleses, irlandeses, franceses e alemães se juntaram ao exército castelhano. A vitória dos reinos cristãos. Mais de 50 mil homens vindo dos exércitos do exterior passam a interagir com o exército castelhano de Fernando e Isabel. Isabel esteve pessoalmente presente nos acampamentos militares e eles partiram para as novas conquistas até chegarem aos pés da cidade de Granada. Os cristãos, naqueles 8 meses, permaneceram convictos que Granada iria cair. Os mouros também sabiam que cairiam e continuaram lutando apenas por heroísmo. Eles queriam ser fiéis ao que eles acreditavam. Então tá, finalmente Granada ela se rende. Os reis católicos, os príncipes, os nobres, os sacerdotes, os grandes capitães, né, vestiram-se de gala e se posicionaram à porta da cidade. Os tambores rufaram, os bombardeios de honra foram feitos. A cruz foi alçada na torre mais alta junto com as bandeiras de Castela e assim terminou a reconquista da Península Ibérica. Olha, desde faz horas que a gente está falando sobre ela. Então assim termina então essa reconquista. Os chefes mouros até tentaram beijar a mão de Fernão e de Isabel, reconhecendo a sua soberania, mas Fernando ele não deixou que isso ocorresse. Ele disse assim: eu sou o rei, você é rei também. Ainda que inimigo, eu não quero sua humilhação. Você tem ideia de como era o pensamento de Fernando, né? Em relação a isso. Ele, como rei, sabia que ele tinha acabado de derrotar um outro rei, e mesmo ele sendo um rei inimigo, ele não queria que ele se humilhasse ao ponto de beijar a mão do rei que o venceu. Então ele, mesmo assim, ele ainda lhe dá o direito, né, de se posicionar como rei, que perde uma batalha, mas ainda é rei. Então ele não tira esse título do derrotado, né? Ele continua com o título de rei, sem problema nenhum para ele. Ele só não queria que ele passasse pela humilhação de ter que beijar a mão do rei Fernando. Isso aconteceu tudo no dia 2 de janeiro de 1492. Era 15 horas, era 3 horas da tarde. Desde então, os sinos das igrejas de Granada tocam exatamente 3 vezes às 15 horas, até hoje, em honra a esse acontecimento da reconquista da Península Ibérica. Então, assim, houve a unificação da Espanha com os estados nacionais, logo em seguida, né, pela grande vitória. E então começa agora o capítulo das grandes navegações portuguesas. Veja a data, novamente, 2 de janeiro de 1492. Foi nesse mesmo ano o Cristóvão Colombo empreendeu a sua navegação para a descoberta da América. E foi precisamente no acampamento de Santa Fé, onde Colombo estava e viu a queda de Granada, que ele convenceu Isabel a patrocinar a navegação. Veja bem, enquanto
o exército na Europa, né, os cristãos estavam reunidos para a reconquista da Península Ibérica, para a reconquista de Granada, né, Cristóvão Colombo estava no acampamento, chegou até o acampamento onde a Isabel estava, né, e, e chegando para Isabel, o que ele faz? Ele pede para que Isabel ajude numa navegação, ajude e patrocine a sua navegação de descoberta. Então é nesse momento, no mesmo dia, no mesmo ano, que Cristóvão Colombo consegue então o patrocínio para poder fazer a sua navegação, e em seguida a gente sabe que ele descobre as Américas. Então Cristóvão Colombo, a partir daí, ele começa a descobrir as Américas. Ele começa a descobrir, não, perdão. Ele descobre as Américas com o patrocínio de Isabel, a católica, né, para isso, né? E a relação das grandes navegações portuguesas com a reconquista da Península Ibérica é que as grandes navegações de Portugal e Espanha tem tudo a ver com a reconquista. Né? A partir do momento da reconquista, esse espírito que houve de como se fosse até um sinal divino, né? Todos eram muito adeptos, muito apegados à igreja, e quando teve essa grande vitória, Colombo aproveitou esse momento, esse ensejo, e já pediu para que Isabel patrocinasse a sua ida à América. E a gente pode ver que aí as grandes navegações criam-se um corpo gigante nesse momento, de grande descoberta, de grande conquista de territórios novos. E tem tudo a ver com a Guerra da Península, da reconquista da Península Ibérica. Tá tudo junto ali, né? Todos os ocorridos, todos os acontecimentos, tudo que veio ocorrendo, história por história, rei por rei, personagem por personagem, vai afunilando até o início das grandes navegações, quando Portugal começa com suas grandes navegações, que ele não começa de uma hora para outra. Não é um navegador português que acorda um dia pensando: eu vou atravessar o Atlântico, e seja o que Deus quiser, ou vou tentar fazer uma loucura aqui e tudo mais. Tem muito contexto anterior, é muito contexto histórico, para simplesmente achar que eles queriam simplesmente atravessar o oceano. Eles tinham perdido território, né? Houve uma invasão muçulmana há 700 anos atrás, do início das navegações. Teve todo um processo na Europa, brigas internas, lutas internas, guerras contra outros povos que invadiram e tudo mais, até para começar com a reconquista. Então o contexto histórico ele é muito amplo e não pode ser visto de uma coisa muito... Não é simplesmente um virar de páginas de um livro que as coisas ocorrem. Tem muito ocorrido e muito acontecimento anterior que embasa tudo isso, né? A gente está falando do processo que mais de 700 anos de luta pela posse de território. Então, os cristãos que reconquistaram a Península Ibérica, partindo da Astúrias e chegando a Granada, então essas histórias deles têm que ser contadas, né? Conquistando território, um território completo, né? Conseguiram conquistar todo o território, reconquistar, né, completamente. Os portugueses foram formados de geração em geração na conquista e desbravamento de territórios, mas já não havia mais territórios para serem conquistados. E o que conquistar então? A resposta é simples: o mar. O mar era algo a ser conquistado. Cristóvão Colombo conseguiu que Isabel e Fernando financiassem a sua expedição. Era um objetivo antigo que já lhe havia sido negado por vários reis, inclusive o de Portugal. Então, Cristóvão Colombo, como posso dizer, como um bom brasileiro, ele não é brasileiro, mas ele não desistiu. Não desistiu nunca. Por mais que já fosse negado algumas vezes, ele foi a Isabel e pediu para que ela, então,
financiassem a sua investida marítima, né? Então, em 1492, Cristóvão Colombo ele descobre o que chamou de Índias Ocidentais, o que eram ilhas das Américas Central. Tá? Essa descoberta tornava necessário dividir a zona de influência entre espanhóis e portugueses nas suas navegações. Então, a partir daí, então, desse início de descoberta por Colombo, eles assinam então o Tratado de Tordesilhas, onde fora da Europa os portugueses ficavam com o território a leste do meridiano e os espanhóis ficavam com o território a oeste do meridiano, né? Pela essa linha de Tordesilhas que cortava então um mapa conhecido da época, né? Até então, apenas uma pequena parte da área dividida pelo tratado havia sido vista pelos europeus, sendo dividida apenas no papel. Imediatamente após a primeira viagem de Colombo, vários exploradores navegaram na mesma direção. Então, Colombo ele dá o pontapé inicial e, claro que a galera vai atrás, né? Para Dom Bertrand, os portugueses já tinham noção de que havia algo do outro lado do Atlântico. Por isso, eles insistiam que a linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas fosse 70 milhas mais a oeste, da qual, quando surge o Tratado de Tordesilhas, ele quer colocar ele 70 milhas mais à frente, porque ele sabia que existia mais coisa. Ele já tinha a ideia de ter muita coisa lá para poder ser descoberta e trabalhada, né? Então tá, a importância de Portugal e o descobrimento do Brasil. É onde a gente vai dar uma pincelada agora. Para o jornalista Percival Pugna, é inaceitável desprezar o imenso valor que este país tem por ter nascido do esforço político e técnico de um povo. Portugal era um pequeno território que foi a primeira nação organizada na Europa. Localizada em um canto da Península Ibérica, em uma determinada época da sua trajetória, dividiu o mundo em duas partes. Uma era a dele e a outra era da Espanha.